Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando uma live do nosso... A ideia nossa já está com mais ou menos aí... Costumo dizer que estamos no isolamento social, mas a gente precisa procurar algo para incrementar esse momento, para a gente passar por ele. E nós temos realizado lives e convidado algumas pessoas para participar. Para mim vai ser um prazer hoje à noite, uma honra receber um amigo que não apenas tenho o orgulho de ter a amizade dele, mas pelo conhecimento, né? Ele é uma autoridade nessa questão da saúde, de saúde pública. Estou falando do Odorico Monteiro. E estamos aqui, combinar, vamos ver aqui se ele entra, né? Enquanto isso, eu já vou agradecendo aos colegas que acompanham a gente, a Claudênia, tá aí, o Natan. Vamos lá, acho que o Odorico já pode estar aí nos acompanhando, pedir a conexão para a gente poder conversar. Boa noite, Claudene. Ó, estou lhe devendo um retorno, né? Essa última semana que passou, algumas atividades lá da Câmara, das sessões virtuais, eu também faço parte da Frente Parlamentar da Câmara Municipal para o enfrentamento ao Covid-19, e aí nós temos feito não apenas as reuniões nossas, mas nós precisamos, inclusive, no meu caso, acompanhar as ações da limpeza urbana. E aí, meio que é uma desculpa esfarrapada, eu estou mesmo ali devendo um telefonema. Eu vou lhe ligar, viu, meu amor? Vamos ver aí. Estamos aguardando aí o nosso convidado. Ele já está aí na tela. Diga aí, meu vereador, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, meu companheiro. A gente vai aqui nesse isolamento social que me parece que o recomendado é, sem dúvida, uma das mais eficientes ação para poder controlar ou não perder o controle nesse momento da pandemia. Mas eu estava há pouco aqui comentando, Dorito, que justamente a gente precisa, já que estamos cumprindo essa importante... como é que eu posso nominar, né? Porque a recomendação de dadas autoridades com relação ao isolamento, à quarentena, me parece o que hoje é muito eficiente. Muito eficiente. Nós vamos já conversar mais sobre isso, mas já para iniciar, eu aproveitei essa minha quarentena, a gente quem tem mais intimidade comigo, é o seu caso, você sabe que no meio mesmo dos que nos conhecem, às vezes o pessoal, Ronivaldo, você tem que usar mais as redes sociais. E eu tenho dito aqui nessas minhas lives que eu estou melhorando. Né? Eu já não sou mais tão analfabete, já estou dominando melhor. Mas já queria lhe agradecer, Dorico, por você ter aceitado esse nosso convite. Você, além de amigo, eu tenho muita admiração. Eu não apenas, muita gente, né? Eu queria só destacar que é uma honra poder conversar com você, Dorico Monteiro, dizer que quem lhe conhece sabe que você divide a sua ação, você costuma dizer isso, a sua ação pública entre a vida acadêmica, a técnica e a gestão pública. Você, de fato, ao longo aí de uma trajetória de vida, já de algum tempo, né, você tem uma formação muito voltada a essa questão da saúde pública, né? Você é mestre, aliás, em saúde pública, é doutor em saúde coletiva, pós-doutor na Universidade de Montreal em saúde, é professor da UFC, pesquisador da Fiocruz, uma instituição que agora a gente tem escutado falar muito nessas épocas da pandemia. E eu queria começar a conversa justamente com o seu conhecimento. Quero só completar, porque você academicamente conhece as coisas no mundo todo, mas aqui no Ceará você foi gestor de saúde pública dos primeiros, foi secretário municipal de Capuí, de Quixadá, de Sobral, da Prefeitura de Fortaleza, no governo da prefeita Luiziane, foi da gestão do Ministério da Saúde, né? Era o cargozinho que aqui me falta a memória, mas era
gestão estratégica do Ministério, e ainda hoje é pesquisador, é professor da UFC, pesquisador da Fiocruz e coordena o Laboratório de Pesquisa Aplicada de Saúde. Bom, em épocas da pandemia, vamos iniciar essa nossa live com o Odorico, dando aí um panorama no mundo. Essa coisa, eu diria, eu só tenho 50 anos. Óbvio que a gente teve 2009, naquela que a OMS também declarou pandemia. Mas, Odorico, é talvez a mais grave nos últimos 50 anos, é isso? Ronivaldo, primeiro agradecer a você, uma satisfação grande. A imagem está boa? Eu vi que alguém falou aqui que a imagem não estava boa, como é que é? Eu estava vendo a pessoa comentar que é porque você deve estar na biblioteca, mas eu estou tá lhe vendo bem. A luz, seu rosto, agora está melhor. Está Tá melhor. melhor, né? Tá bom, estou encontrando aqui a melhor forma. Bom, uma satisfação grande, Ronivaldo, nosso grande vereador, a pessoa que já me passou assim, porque tem gente aqui que lhe acompanha, lhe segue, tem gente que me segue, então é importante essa apresentação. E é uma satisfação grande, Ronivaldo, estar compartilhando esse momento, essa reflexão dessa grave crise que nós estamos vivendo, que, sem dúvida nenhuma, eu diria assim, pegou a humanidade de calças curtas, né? Ou seja, nós estamos vendo algo que as pessoas, como é um inimigo invisível, é um vírus, né? Às vezes a gente, na faculdade de medicina, a gente brincava, dizia o seguinte, qual é estudante, agora com os professores, bactéria e vírus, tem gente que não acredita, porque tem algumas pessoas que só querem acreditar em alguma coisa quando é de calango para cima. Se for uma lagartixa, o cara acredita, né? Como é um inimigo invisível, né? As pessoas ficam sem entender como é que o homem foi ao espaço, como é que a gente tem toda a tecnologia e está todo mundo dentro de casa contra um vírus que ninguém consegue ver. Então, é muito importante a gente, da saúde pública, discutir, debater essas questões que fundamentam por que a gente tem que fazer esse isolamento social. Então, é muito importante que atores sociais, políticos como você, compartilhem esse momento debatendo. Então, quero aqui agradecer a você. Já vi que tem algumas pessoas amigas nossas aí, a Vevé, a Rebeca. Tem um time nosso aí, que é o Laboratório de Redes, Inteligência Artificial, que a gente tem de saúde digital. Também está aqui o Lincoln, a Juliana. Tem já algumas pessoas aí que a gente quer saudar. Ronivaldo, olha, tem até um cientista americano, vez por outra tenho citado, que ele diz o seguinte: nós temos que ter 3 certezas na vida. Uma é a da morte, essa é a certeza. A dos impostos, que nós nunca vamos parar de pagar impostos, porque é da natureza, da relação contemporânea, e das epidemias. As epidemias é algo que cada vez mais elas vão estar, digamos, convivendo. Por isso que é muito importante a humanidade debater e discutir dentro da sua organização social, principalmente no processo de urbanização, na questão da tecnologia, nas grandes questões que nós estamos colocar a questão de como é que a gente convive com epidemias, com doenças que surgem, porque a doença ela tem, no processo civilizatório da humanidade, uma determinação social, política, né, histórica, uma determinação social. Por quê, Odorico, tem essa determinação social? Porque tem doenças que estão no nosso processo, por exemplo, a varíola. A varíola foi uma grandes epidemias, né? Antes de Cristo, 1500 anos de Cristo, a varíola produziu epidemias, inclusive alguns faraós do Egito desapareceram ou sucumbiram em função das epidemias de varíola. Uhum. E nós conseguimos erradicar a varíola. Em compensação, doenças novas surgiram já no século XX, é o caso da AIDS, que assim, é uma doença que surgiu na década de 80. Já agora, recente, o vírus da Zika era conhecido, mas veio ter associação com microcefalia agora recente, 2016, 2017, e a pandemia da gripe, né, que tivemos a influenza em 2009, foi considerada a gripe suína e tal, e agora recente é o coronavírus. Então, essa constituição histórica
do nascimento, do surgimento de novas doenças, é algo que está inerente ao nosso processo civilizatório. Agora, como é que a humanidade, como é que nossa estrutura social se ajusta a essa questão? Esse é o grande debate que a gente tem que fazer também, né? Eu estava vendo aqui os dados de hoje, aproveitar já compartilhar mundo, né? com os nossos internautas, do ponto de vista internacional, né? Muito importante que a gente, o tempo todo, ao analisar essa epidemia com as pessoas, a gente entenda como é que ela está no mundo, né? Como é que ela está no Brasil, como é que ela está no Ceará e como é que nós aqui, nossa casa, no nosso cotidiano, vamos estar convivendo com ela. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, porque ela está totalmente interligada. Só para você ter uma ideia, Ronivaldo, quando ela começou ali, por volta de janeiro, então nós estamos falando de janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março, ali até dia 15 de março, nós tínhamos 100 mil casos no mundo todo. Agora nós estamos tendo 100 mil casos por dia. Nós já chegamos à casa de 1.300.000 casos. No mundo. No mundo. Nos Estados Unidos, nós estamos com 360 mil casos e já 10 mil mortes. 11 mil, 10.943 nos Estados Unidos. A Espanha, 140 mil casos, com 13 mil mortos. A Itália, com 132 mil casos, 16 mil mortos na Itália. Já tivemos dias nos Estados Unidos de morrer 1.000 pessoas e já tivemos dias também na Itália de morrer 1.000 pessoas. Na França, 98 mil casos, com 8.900 mortos. A Alemanha, isso é importante, eu quero chamar a atenção, por que a Alemanha teve 103 mil casos e só 1.800 óbitos? Porque a estrutura de saúde da Alemanha estava preparada para esse enfrentamento. Do ponto de vista de leitos de UTI, profissionais qualificados de alta competência, habilidade, tá certo? E não teve vacilo político, né, da primeira-ministra, no sentido de dizer é uma epidemia, é algo grave, temos que ter medidas rápidas de isolamento social e temos que incorporar teste, tecnologia e vacina. A Alemanha teve 103 mil casos, só teve 1.800. E apenas 1.000? 1.800. Então, é muito importante que a gente entenda isso, de que ao discutir uma epidemia como essa, nós temos que discutir política de saúde, política de Estado. Eu acho que o Brasil vai sair dessa pandemia como um case de coisas que a gente fez certo e de coisas que a gente não fez. Uma delas é, inclusive, esse conflito entre o presidente da República e o ministro da Saúde. Quer dizer, isso tem trazido um fator de confusão. Por outro lado, uma coisa positiva tem sido o papel que os governadores têm assumido, então isso é uma coisa importante. Nós, no Brasil, hoje estamos com 13 mil casos, mas com a curva ascendente. Então, é muito importante que a gente tenha a curva ascendente com 667 mortes. Então, perfeito. Para a gente falar isso, Ronivaldo, para a gente aquecer aí o debate com os nossos internautas. Perfeitamente. Aliás, muito importante essa contextualização, porque a pandemia é no mundo. E óbvio que hoje, mais do que nunca, a gente percebe essa dimensão do que nos chamamos de globalização. Porque, de fato, para analisar e entender algumas coisas aqui no Brasil, e aí daqui a pouco nós vamos falar dos números do Brasil, do Ceará, mas fundamental, muito importante, esse contexto do mundo que você tão bem agora situou. Mas para iniciar a conversa aqui pelo Brasil, eu queria, inclusive, antes de fazer uma pergunta, aqui um monte de gente mandando um alô, viu? A Padre Giovanni, Odorico, que nos acompanha, há pouco passou aqui. Boa noite aí, Padre Giovanni, uma honra, privilégio para mim, Odorico, ter você acompanhando a nossa live. A Kelly também acenou. Muita gente aqui passando. O Padre Giovanni mandou aqui um abraço para a gente. Eu queria destacar que hoje... Giovanni também. Hoje, 7 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde. Há mais de 3 décadas, em se tratando aqui do nosso país, a gente vem construindo o SUS. Essa pandemia é um grande teste do funcionamento de um dos princípios do SUS, que é o que nós chamamos da universalização. E ao perguntar isso, eu sei que a sua vida se confunde aqui no Ceará como um grande construtor do SUS. Seja pelo o que você acumulou do ponto de vista acadêmico, no conhecimento, mas principalmente
na condição de gestor, desde quando foi secretário de saúde, lá, nem sei, acho que nos anos 80 em Capuí, né? Muito cedo, muito novo, e depois foi de Quixadá, foi de Sobral. Bom, tudo isso sempre, quem te conhece sabe da sua relação do debate com relação ao SUS. Né? E eu lhe pergunto justamente se podemos dizer que da importância do SUS no enfrentamento dessa epidemia, do desenho que nós, inclusive, criamos. Queria que você falasse um pouco disso. Antes, queria aqui, deixa eu ver aqui, a Lídia Peixoto está pedindo para ajeitar a câmera para mostrar mais. A sua. É a minha câmera ou é a tua? É a sua, acho que é a sua. Aí, Porque está ajeita aparecendo só a parte do seu rosto. Aí é? É, tem que dar um jeito de aparecer teu rosto. Teu rosto não está aparecendo. Então agora sim. E agora? Tá ok? Tá bem, mas um pouquinho. A Sheila me disse que é o seguinte, tem que deixar isso aqui perto assim da câmera, que é um dedinho aqui aparecendo do rosto, na cabeça. Tá bom. Você tá vendo o quê? O SUS, a camisa do SUS, ó? Não. Vim meio que eu vi a camisa do SUS, mas o problema é que você tem que escolher a camisa ou o rosto. Então vamos pro rosto, é melhor, o rosto. Isso, assim, tá bom. Aqui, Então, pronto. assim. Bom, então é isso. Hoje é Dia Mundial da Saúde. Esse desenho do SUS ajuda o Brasil no enfrentamento da pandemia aqui no nosso país. Ronivaldo, você tocou numa questão muito importante. Acho que esse é o momento da gente estar discutindo com os nossos internautas a questão do sistema de saúde no enfrentamento de uma pandemia como essa. Eu diria que uma das coisas que a humanidade vai ter que discutir depois dessa pandemia, eu estou falando da humanidade, até porque a Organização Mundial da Saúde está saindo muito fortalecida, porque ela está pautando, está mobilizando a ciência, a técnica, agora está mobilizando os artistas do mundo. A Lady Gaga vai fazer um grande show articulando com o Elton John, vários grandes artistas. E isso é muito importante que a gente discuta as epidemias, a saúde. E o grande debate que se fez depois da Segunda Guerra Mundial, por isso que hoje nós estamos celebrando o dia 7 de abril, que é o dia de nascimento da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde foi criada no dia 7 de abril de 1948. No Brasil, nós temos duas datas relacionadas à saúde, que é essa, que é o dia 7 de abril, que é hoje, e o dia 5 de maio, de agosto, que é o dia do nascimento de Oswaldo Cruz, que é o Dia Nacional da Saúde no Brasil. Então, e a Organização Mundial da Saúde, ela nasce em 48, no pós-guerra, para organizar, estruturar e orientar como as boas práticas dos países em relação à saúde. E ela cria o conceito de saúde e depois da Segunda Guerra Mundial, você passa a ter, eu diria que, dois grandes modelos, eu diria três no mundo. O modelo europeu, que é o modelo do Estado de Bem-Estar Social, que cria sistemas universais de saúde, e o primeiro sistema universal de saúde foi o sistema soviético, da Revolução Russa de 17, e a partir da Segunda Guerra Mundial, todos os países da Europa adotam como referência, naquela época, o modelo soviético, de um modelo universal de saúde. A saúde como um direito de cidadania e um dever do Estado. Então, essa questão da saúde como um direito de todos e um dever do Estado nasce na Europa, no pós-guerra, como uma política pública, né? Então, se fortalece. E o modelo americano, que é um modelo liberal privado, ou seja, onde o Estado não reconhece a saúde como um direito e que dá à iniciativa privada, ao mercado, essa capacidade de relacionar-se com a saúde. O que tem se mostrado um péssimo sistema de saúde. O pior sistema de saúde do mundo é o sistema americano e agora, cada vez mais, ela vai, vai ser mostrada a sua ineficiência. Isso aí já tem muitos trabalhos sobre isso. Eu diria que o outro modelo é o modelo oriental, que é o caso do modelo chinês e o modelo indiano, que é o modelo misto. No caso da Índia, você tem a medicina ayurvédica, a medicina ocidental. No caso da China, a medicina tradicional chinesa, que é muito forte, que, inclusive, nesse surto, teve um papel importante lá, e a medicina ocidental mista. Então, isso é uma coisa importante.
O que é fundamental é a gente ter que entender que o SUS é uma conquista da sociedade brasileira, com a Constituição de 88. Ele tem uma inspiração nesses modelos europeus, entre eles o modelo alemão, o modelo inglês, né? E que hoje está ameaçado. Isso, eu acho que, inclusive, a sociedade brasileira, o que a gente dizia quando eles queriam colocar a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os recursos da saúde, na pandemia, a primeira coisa que eles tiveram que reconhecer é que essa medida da emenda constitucional 95, para essa pandemia, tem que ser, digamos, desrespeitada, porque é um desrespeito você congelar a saúde por 20 anos. Então, eu não tenho dúvida que uma das coisas mais importantes para o enfrentamento da Covid-19 e as futuras epidemias que virão é fortalecimento do Sistema Único de Saúde, fortalecimento da saúde como um direito de cidadania e um dever do Estado. Qual é o outro grande desafio nosso? É investir em tecnologia, em ciência e tecnologia. Nós estamos correndo um risco de ter uma pandemia na Índia e a gente ficar sem medicamento no Brasil. Por quê? Mas, Dorico, o que é que tem a ver medicamento da Índia com o Brasil? Mas as fábricas de medicamentos não são aqui no Brasil? São. O Brasil tem grandes indústrias de medicamentos. Só que o sais, a química fina do medicamento, vem da Índia. 93% da medicação produzida no Brasil, os sais vêm da Índia. Então, nós estamos sem medicamentos, sem respirador, nós estamos sem equipamentos de proteção individual, que é máscara, está vindo da China. Né? Então, outra coisa que nós temos que sair depois dessa pandemia é o seguinte: o Brasil tem que fazer investimentos estratégicos no complexo produtivo da saúde. Isso é fundamental. Bom, já falei mais que o homem da cobra, Ronivaldo. Verdade. Não, vamos agora trazer um pouco aqui essa questão para o Ceará. A gente tem, inclusive, todos nós estamos muito preocupados atualmente, porque no Ceará já são 40 mortes e são 1.152 casos. Segundo, inclusive, Odorico, dados de agora à noite, né, da Secretaria de Saúde. Isso. Na verdade, avaliação, por que temos tido tantos casos aqui no Ceará? Olha, Ronivaldo, primeiro, é importante a gente ressaltar o papel decisivo que o governador Camilo tem tido no enfrentamento das crises. O governador teve uma capacidade firme nas duas crises que ele enfrentou em relação à segurança, de liderar, de coordenar, assumir o papel de estadista que o governador Camilo tem sido. A mesma coisa, a gente tem que ressaltar o papel do governador em relação à Covid-19. Montou um comitê, tem ouvido os especialistas, não vacilou quando teve que fazer agora o decreto do isolamento social. A pressão contra o isolamento social é muito grande em várias áreas, porque o Demais. Porque as pessoas fazem aí uma falsa polêmica de que é o econômico versus a saúde versus o social. Numa epidemia dessa, a gente tem que atuar em 3 grandes frentes. Primeiro, a saúde, que é onde nós vamos salvar vidas, né? Entender a história natural da doença, entender como é que ela se organiza, entender o que nós temos de tecnologia e como é que nós temos que tomar medidas. Então, tem medidas que são farmacológicas, são medidas hospitalares, são medidas preventivas, mas, nesse caso, a medida mais importante é não farmacológica, que é o isolamento social. Então, eu diria que isso... E o governador, inclusive, com muita humildade, a gente tem que ressaltar isso, ele... Aí, evidentemente, que nessas horas o governo fica... A área jurídica diz uma opinião, a área da saúde diz outra. E eu acho que deve ter sido alguma orientação jurídica. O governador tomou aquela decisão de fazer o decreto flexibilizando. Quando várias pessoas se manifestaram contra a flexibilização, ele teve a humildade de reeditar o decreto, isso foi muito importante, e entendeu que a ciência, naquele momento, ou seja, o consenso que estava se construindo é que não podia flexibilizar. Então, isso a gente tem que ressaltar. No caso do Ceará, é importante a gente ter clareza, porque, primeiro, uma coisa importante, o esforço que o secretário está fazendo
de ampliar os testes, a testagem. Então, a quantidade de casos é diretamente proporcionada à quantidade de resultados, suspeitas que você faz. Nós temos 2 tipos de teste, Reginaldo. Tem o teste que é o sorológico, que é o teste rápido, que esse está começando a ser disponível agora, e tem os primeiros testes. O Camilo importou com aquele da China, né? Que você recolhe no nariz direito, no nariz esquerdo, na orofaringe, na boca, e faz a extração do RNA do vírus. Inclusive, de hoje para amanhã, né, a Fiocruz levou seus equipamentos lá para o EMOS, e a partir de amanhã nós vamos estar, vou checar daqui a pouco, mas a priori o que estava previsto era isso, a Fiocruz com o EMOS vai estar duplicando a capacidade do Estado de fazer esses testes. O que é que aconteceu em relação aos casos também nossos? Primeiro, o Ceará hoje tem uma relação forte com Miami, tem uma relação forte com a Europa, que a gente sabe disso. Tivemos alguns eventos sociais que foram determinantes em relação a isso, que foi 2 casamentos, alguns eventos que ocorreram, que pessoas da Europa e vieram... Acho que o fato de Fortaleza ser hub, né? Porque hoje a gente é hub para voos, né? Dessa região do mundo. É isso? Não, e aqui no Ceará, isso é uma coisa que é notória hoje, parte da nossa elite tem uma 2ª, 3ª casa em Miami. No passado era comum você ter uma casa na praia, uma casa na Aldeota, uma casa na Serra de Guaramiranga, na Aldeota, né? Alguns tinham na Meruoca lá e aqui, mas hoje é muito comum a elite nossa, a nossa burguesia, ter uma 2ª casa em Miami e os filhos estudam lá. Então, esse fluxo terminou que nós tivemos um grupo de pessoas que foram contaminadas muito cedo, isso, inclusive, pessoas... Por isso que parte da epidemia no Ceará, no caso da pandemia, ela está circunscrita aqui na Aldeota, ela não chegou ainda com força na periferia de Fortaleza, por isso que a gente tem que entender que, no caso do enfrentamento no Ceará, nós vamos ter em 3 etapas, ou seja, 3 frentes. Uma frente que é aqui na Aldeota, que é onde tem o maior número de casos, parte desses casos estão, inclusive, nos hospitais mais privados. Ela está chegando nos bairros de Fortaleza agora e já está chegando no interior em vários municípios. Então, nós já temos em mais de 50 municípios hoje no Ceará a presença de casos. Então, é muito importante que a gente entenda que até agora só tivemos a primeira parte da batalha, que foi aqui, digamos assim, nos casos mais aqui da Aldeota. Por isso que a gente não pode relaxar ainda, nós temos que ganhar tempo para que a gente equipe os hospitais, estrutura, né? O governador Camilo Santana fez outra iniciativa importante, que foi a requisição, a gente chama de requisição, mas é também alugar ou você solicitar um hospital privado, que foi o Leonardo da Vinci. Isso é uma coisa que é fundamentada no artigo 197 da Constituição, tá? E outro desafio agora também é a reconversão industrial. O que é reconversão industrial? É como é que você pega uma indústria que produz lingerie, eu estou colocando isso, é um caso concreto lá de Sobral, o prefeito Ivo Gomes solicitou uma indústria que produz lingerie passar a produzir máscara. Então, nesse momento, uma indústria que tem toda a estrutura, né, para produzir calcinha, para produzir sutiã, para produzir roupas íntimas e tal, pode voltar a produzir agora máscara, que é tão importante, que é um equipamento de saúde pública. Estou colocando isso, que isso é uma conversão tecnológica. A Grandene, lá de Sobral, também está produzindo máscaras. Muito bem. Tá certo? Então, essa reconversão agora é fundamental para que a gente comece a vocacionar a nossa indústria para o bem da saúde. Dorico, aliás, para fazer o gancho, né, porque a gente poderia ter ido para o Brasil e depois vindo para o Ceará, mas justamente eu queria reforçar e destacar que o nosso governador, inclusive a gente, por isso que eu quis perguntar sobre o Ceará, porque o Camilo, para ser inclusive muito preciso, foi de maneira muito visionária um dos primeiros governador a tomar à frente a liderança para ações como essa de isolamento. Parece, inclusive, que ele estava antevendo tudo. Porque, diga-se de passagem, para você ter uma ideia, esse gesto do gestor maior do Estado, quando fez um decreto liberando algumas atividades e depois, ouvindo a recomendação dos especialistas do seu comitê de enfrentamento,
humildemente revogou, isso demonstra a grandeza desse gestor. E, curiosamente, o Ceará, nós estamos, com certeza, adotando todas as medidas para controlar, para não perder o controle da pandemia. Por tudo que você já falou, o Ceará, curiosamente, é o terceiro em um crescimento muito grande. Mas eu queria fazer esse paralelo com o Brasil, porque o Ceará tem feito tudo como é para fazer a partir da liderança de um grande gestor que tem sido governador. Não estou falando só de fazer discurso, não. O investimento, a atitude de levar a sério as recomendações. No entanto, no caso do Brasil, aí eu lhe pergunto, a velocidade do número dos casos nos últimos 7 dias foi também muito grande, é assustador. O número mais se dobrou. Dia 1º de abril, nós tínhamos 514 mortes e já são, na verdade, 1.152. Assim, em uma semana, dobrou o número de mortes. Né? Não estou nem falando desse caso. Aí eu fico preocupado, e queria que você falasse um pouco do Brasil, no geral, com esse contexto, inclusive, lamentável, de que o líder maior, que era para ser o presidente da República, tenha atrapalhado de alguma maneira. Porque o secretário do Ministério da Saúde, para ser justo, ouvindo o que se recomenda, está, acho que a contento, enfrentando as coisas. E aí eu fico preocupado. Fale um pouco, não apenas dos números do Brasil, mas dessa situação que envolve aí, por exemplo, a contrapartida. Nós temos aqui um exemplo de líder, um gestor como o governador Camilo, e temos, lamentavelmente, o presidente Bolsonaro aqui e acolá, inclusive atrapalhando o enfrentamento. Ok. Ronivaldo, eu queria aproveitar e saudar aí o Breno Moura, Roberto Dutra, que está aí com a gente, Camilo Oliveira, tá certo? A Lídia Peixoto. O Chico Fábio é seu apoiador, lá da Secretaria de Saúde, meu apoiador também, tem muito. Chico Fábio Leão. Um abraço aí, meu irmão. Não, e aí, Ronivaldo, o Neto Muniz... O Brasil. Agora, o Brasil, em uma semana, dobrou de 514 para 1.150. Isso, deixa eu te falar, tem algumas coisas aí que eu acho que eu queria chamar a atenção. E eu e você, a Lídia Peixoto tá aí também, a turma do Larissa, um abraço. Tem duas questões aqui que o Padre Giovanni também colocou, que é a questão da Casa Grande. O Padre Giovanni pergunta, será se não é uma doença só da Casa Grande? E também tem outra dívida aqui, que é a questão da cloroquina, que alguém colocou aí. Deixa eu... O Roberto Carvalho também está aí, Roberto Carvalho de Mello. Deixa eu colocar uma coisa, Ronivaldo. Tem uma questão importante em epidemias, e nós enfrentamos juntos, eu e você, em 2008, a epidemia de dengue em Fortaleza, que é essa questão da letalidade. O que é a letalidade? É a quantidade de casos que acontece sobre as pessoas que morreram daquela... Isso é o que a gente chama de letalidade. Então, o nosso grande desafio, e por que você alarga o que a gente chama a espiral de casos, aquela coisa do redemoinho, que você sobe rapidamente, assim. E o que nós estamos tentando fazer com o isolamento social? É que você retardar o contato das pessoas com a epidemia para que você possa melhorar a capacidade assistencial. Porque, veja só, aqui em Fortaleza, no Ceará, muitas vezes, para a pessoa fora de pandemia de coronavírus ter acesso à UTI, tem que entrar na justiça. Por quê? Porque a quantidade de leitos que nós temos é insuficiente para o envelhecimento da população, para o aparecimento de novas doenças, como é o caso, a epidemia de violência que a gente tem e tal. Então, o fato de você garantir o isolamento social, você vai alargando isso. O outro problema é a quantidade de testes. Então, tem muitos testes represados no Brasil todo. À medida que você aumente a quantidade de testes, novos casos vão aparecer. Tá certo? E aí, por isso que você deve ter alguns estados que estão com 300, 400 casos. Por exemplo, tem um estado que tem 300 casos e tem 30 mortes. Então, ele não ele deve ter muito mais do que 300 casos, porque ele deve ter testes represados
que precisam vir ser dada a informação. Tá? O Ceará, isso é uma preocupação do secretário Cabeto, eu quero ressaltar isso, ele tem feito um esforço enorme de testes, ou seja, você aumentar a quantidade de exames para a pessoa saber se está positivo ou não. Porque isso, inclusive, faz com que a pessoa tome as suas precauções. Então, esses dados do Brasil, eles são também falsos agora, porque tem muitos dados represados. O que o Ministério faz é colher as informações dos estados e passar essas informações em cada coletiva que ele faz. Então, por exemplo, hoje, qual é o grande desafio nosso? É que a quantidade de pessoas que vão complicando da doença, ela tenha leitos de UTI, ela tenha respirador, ela tenha cuidado para evitar o óbito dessas pessoas, tá certo? Por isso que é importantíssimo, e eu sempre digo, olha, nós saímos da epidemia de dengue de 2008 em Fortaleza com a menor letalidade de epidemia de dengue da história do Brasil, porque a gente teve 31 mil casos, só tivemos 13 óbitos. 31 mil casos, só tivemos 13 óbitos. Então, isso foi importante por quê? Porque nós capacitamos a rede, conseguimos fazer a hidratação em todas as unidades básicas de saúde. Então, o grande desafio do governador agora e do Brasil inteiro é você controlar a capacidade do sistema, por isso que tem que manter o isolamento, para que os casos graves tenham assistência para reduzir a mortalidade. Estrangulamento agora, onde é que nós estamos? Então, Manaus, eu estava vendo aqui, Manaus teve 636 casos com 23 óbitos, tá certo? Pernambuco teve 352 casos com 34 óbitos. Ou seja, o grande desafio agora é você manter o sistema, tá? Para que ele possa garantir a sua assistência. Eu estou acompanhando também os casos de Brasília. Se você pensar nas curvas do Brasil, uma das melhores é Brasília. Por que Brasília é uma boa curva? Porque ele foi menos cidades, estado, no caso Brasília, a fechar, fazer o isolamento, e tem mantido, apesar do tensionamento lá do presidente, querendo fazer visita em feira, não sei o quê, mas o governador está segurando firme, né? E com isso tem sido uma coisa importante. O Valdetari, inclusive, é o secretário da Casa Civil, a gente tem conversado bastante, e, sem dúvida nenhuma, é uma medida importante. Então, os dados do Brasil, eles ainda vão aumentar. Agora, qual é o problema que a gente está tendo? É que a capacidade da curva brasileira está muito parecida com a curva italiana, por exemplo. Então, isso, como o Brasil tem 200 milhões de habitantes, inclusive é importante que a gente diga isso, o país que tem a maior população da Europa é a Alemanha, que tem 82 milhões. A Inglaterra tem 60 milhões. A quantidade da população brasileira e a forma da gente estar espalhado num país continental, isso é muito preocupante, seguir à risca essas medidas de isolamento social. Você falava há pouco até fez referência em 2008, a questão da dengue no Ceará, e à época você era secretário de saúde da capital. Eu, por coincidência, fui colega de secretariado em LURB, e fazendo essa comparação, em 2009, nós tivemos a questão da H1N1, né, que houve também, a OMS, à época, decretou, né, que era uma pandemia mundial. Eu tinha escrito aqui justamente para perguntar a diferença, para os nossos internautas entender, quando a gente faz essa relação de 2009 com a atual. Nivaldo, primeiro, a natureza do vírus, né? 2009 foi causada pelo vírus influenza, tá? Que é os vírus da gripe. Por isso que o coronavírus é um vírus, nesse caso, mais agressivo, tá certo? E ele é um vírus que provoca também doenças respiratórias, mas não é um vírus da gripe, tipo da influenza. Então é importante isso. Rapidamente se conseguiu uma medicação, no caso com o Tamiflu, que ele conseguiu resolver parte dos efeitos como um antiviral, como um medicamento que dá suporte ao organismo a reagir a H1N1, e a natureza do processo da infecção, né? O coronavírus, ele produz pulmão, ele
produz um muco dentro do alvéolo pulmonar, que ele inunda o pulmão da pessoa. Não é uma coisa que você tem uma tosse, que você espirra, que você tem uma coriza, que você tosse. Ele produz uma pneumonia, quase imediato no uma pulmão. pneumonia Por isso que química, ele é mais porque agressivo. ele inunda o pulmão, você morre afogado, sem ar, por isso que você tem que intubar a pessoa. É um problema sério essa intubação. O médico também pode se contaminar e pode, numa tosse do paciente nessa hora. Morreram mais de 60 médicos na Itália, quase 70 agora. Tem mais de 7 mil profissionais de saúde contaminados. Então, esse é outro grande problema, que a contaminação na saúde que o vírus produz. Não é uma gripe, né? E é uma doença, uma pandemia com alto... A cidade também infecciosa dele é muito grande. Ou seja, a equação geométrica exponencial que uma pessoa pode contaminar 6, né? E dessas 6 você pode ter 1 ou 2 que fique grave. Então isso é muito grave, diferente da gripe, né? Que é o caso do H1N1. Perfeito. Você estava falando há pouco, aí eu vou lhe perguntar para você também comentar, do risco que os profissionais de saúde, esses homens e mulheres, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, né, que estão aí na frente desse enfrentamento, né, os nossos bravos profissionais da saúde. Eles têm recebido muitas homenagens merecidas e podemos dizer que essa diferença, né, é estratégica. Nós temos um corpo de médicos, de enfermeira. A gente construiu o sistema, o SUS como um todo, e nós sabemos que o que a gente precisa reivindicar no SUS é mais investimento. Mas nós criamos, para você ter uma ideia, um país continental como o nosso, que tem 1.570 cidades. Em cada um desses desenhos institucional, nós temos profissionais que a gente, inclusive, não cansa de elogiar. Sua opinião sobre a nossa estrutura do ponto de vista de profissionais? Olha, Ronivaldo, eu até postei hoje nas minhas redes sociais, uma das coisas que a gente pode comemorar no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, é essa capacidade humanitária na saúde no mundo inteiro. Hoje de manhã até compartilhei para alguns amigos, meus colegas de turma, alguns médicos, o depoimento de um anestesista americano mostrando o sofrimento dele. Muitas vezes ele disse, aquele paciente que vou entubar naquele momento, talvez seja a última pessoa que ele vê na vida dele. Porque possivelmente, ele, depois de ser entubado, ele não consiga sobreviver. Então, isso ele falou com muita, digamos com sofrimento, colocando o tempo dele. Ele é um anestesista de uma equipe muito especializada, passou, suspendeu o trabalho dele para se dedicar a entubar paciente, porque nem todos conseguem entubar uma pessoa. Entubar um paciente para colocar no respirador é uma especialidade, digamos assim, é uma habilidade muito forte dos anestesistas, porque eles têm que fazer isso com muito adestramento. E entubar uma pessoa de coronavírus, também contaminada com coronavírus, não é uma coisa simples. E muitos médicos se contaminaram, e alguns até foram a óbito nisso, como é o caso, inclusive, do médico chinês que faleceu. O médico que deu o primeiro diagnóstico foi uma pessoa que veio a óbito, inclusive, em função, digamos, dessa contaminação. Então, quero aqui saudar, mandar um abraço carinhoso para todas as agências comunitárias de saúde, para toda a gente de endemia, para todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, para todos os dentistas, médicos, profissionais que estão na trincheira da saúde aí. Uma salva de palmas muito carinhosa para todos vocês. E, sem dúvida nenhuma, todos os profissionais de saúde do mundo inteiro são um exemplo para a humanidade hoje de solidariedade, de humanismo, né? De alteridade. Essa palavra é muito cara hoje, porque nós temos gente na República que não consegue se colocar no outro, né? Ou seja, quando você diz, não, vai morrer e fica por isso mesmo, é porque você não consegue se colocar no lugar do outro. Nós temos que dar essa alteridade e se colocar no lugar do outro. Eu quero saudar todos os nossos profissionais de saúde. Tem umas coisas que estão sendo colocadas aí, Reginaldo, que eu acho que é muito importante. Um colega colocou aí. Por que o Brasil não produz respiradores? Por que o Brasil não produz EPI? Não produz porque nós negamos a ciência e a
tecnologia como uma prioridade para esse país. A gente começou a se conformar em ser a fase de produzir soja, produzir milho, produzir algodão, produzir carne e ferro, commodities. E aí, só para vocês terem uma ideia, o absurdo, a gente leva ferro para a China e traz o trilho. Nós não produzimos um trilho no Brasil, né? Levamos o aço e trazemos os respiradores, as coisas, quer dizer. Então, precisamos repensar o de desenvolvimento de tecnologia no Brasil para que a gente possa produzir respiradores, que a gente possa, EPI, tecnologia, para que a gente possa ter autonomia. Isso é uma coisa muito importante, que é a nossa soberania nacional. A nossa soberania está em jogo nesse momento, que é totalmente dependente de máscara N95, porque nós estamos com a nossa autonomia prejudicada, com a nossa soberania. Então, esse é um grande desafio nosso. A questão da cloroquina, eu acho que houve muito, digamos, manipulação política dessa coisa, infelizmente, mas o próprio Ministério da Saúde, a Fiocruz, tem apoiado muito a esses protocolos. Estão sendo construídos vários protocolos de pesquisa para que possa colocar, e a cloroquina foi usada devidamente, era usada em pacientes graves, e esses protocolos estão sendo produzidos. Então, não adianta a gente ficar entrando nessa onda. Não tem ainda um remédio mágico, não tem ainda uma vacina. Qualquer vacina que vá ser produzida vai levar no mínimo 1 ano. Você tem muito estudo sendo feito. Agora mesmo eu estava estudando, eu estava analisando a pesquisa na Bélgica e na Alemanha, né? A Fiocruz está participando de vários grupos de pesquisa no mundo inteiro para chegar à vacina, mas não conseguimos chegar à vacina da noite para o dia. Qualquer vacina é de 1 ano a 1 ano e meio. Ainda não temos vacina para AIDS, ainda não temos vacina para leishmaniose, ainda não temos vacina ainda confiável para dengue. Então, não é uma coisa que a gente resolve do dia para a noite. Ainda dá muito, digamos, pano para as mangas. Muito bem, querido Adorito Monteiro, nós estamos chegando ao final da nossa live. Foi um privilégio, uma honra poder conversar com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade em prestar, que não é só acadêmico, balizado profissional de um gestor, de um grande humanista, de um grande médico, né? Foi um prazer. Muito obrigado. Estamos aqui nos despedindo dos nossos internautas que nos acompanhou aí, e deixo você para as despedidas. Fique à vontade. Olha, eu que agradeço. Olha aqui, ó, o Padre Giovanni está dizendo aí que você tem que mandar um abraço para a Loura, viu? Ouviu aí? Eu estou devendo só uma resposta rapidinho. O Padre Giovanni perguntou se é uma doença da casa grande. Padre Giovanni, é uma doença da casa grande da senzala. Qual é a diferença hoje, que é o grande problema desse país? A desigualdade social é extremamente injusta, né? Por isso que nós temos que defender o SUS, que o SUS é para todos, né? É a questão da estrutura, né? Digamos, esse é o momento que vamos ter impactos enormes do ponto de vista da economia, do desemprego. Por isso que nós temos que estar o tempo todo defendendo que tem que ter medidas no campo da saúde, no campo econômico e no campo social. E o Estado tem que prover às famílias, né, que os desempregados, tem que garantir seguro-desemprego, tem que garantir. Essa medida que está sendo posta em prática chegou na Câmara com R$200 para cada pessoa, saiu com 600. Então, e essa mobilização social é fundamental para que a gente entenda disso. Ronivaldo, muito obrigado a você pela oportunidade, vocês aí que acompanharam a gente nesse live ao vivo, e dizer que é isso. Esse é o momento da gente usar as redes sociais a nosso favor, fazer essa live, comunicação, informação, entendendo que nós temos que estar atentos ao que a ciência está produzindo, as informações e a técnica. E não é achismo que vai resolver um problema grave desse. E tirar lições importantes. E uma lição é que, para uma epidemia, para a pandemia, o médio é políticas públicas sociais, justiça social e um SUS forte. Muito obrigado.
Perfeito, querido Odorico. Vou aproveitar aí para dizer ao Padre Giovanni que a deputada Luiziane é nossa convidada para a próxima semana para a live. Mas antes, porque a gente tem feito segunda, terça e quarta. Hoje a gente está tendo o privilégio de ser com o Odorico Monteiro, esse nosso irmão, camarada. Amanhã vai ser com o Irlami Freire, você conhece, secretário de Saúde de Pacatuba, que atualmente é presidente do Conselho Nacional. Isso. Amanhã ele é presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Amanhã às 19 horas. Eu estou aqui convidando para participar. E na próxima semana, provavelmente, terça ou quarta, a companheira deputada federal Luiziane Lins é nossa convidada, Padre Giovanni, para uma live. Mas, Odorico, show, maravilhoso, obrigado, boa noite para você. Com certeza, isso que você fechou, lacrou com essa fala da preocupação das políticas públicas para reforçar SUS. E, com certeza, a quarentena, o isolamento social nessa hora aqui no Ceará, principalmente nessa semana próxima, fique em casa, faça a sua parte. Quem tem que estar na rua trabalhando, porque precisa estar, está fazendo isso para que você fique em casa. Boa noite. Isso, um abraço. Um abração para a Vanessa Cacau aí também, a Jéssica, todo mundo aí. Lídia Peixoto, Abraço para todos que acompanharam a gente. Até mais.